Você já percebeu que pãozinho virou artigo de luxo? O café da manhã do brasileiro está quase virando uma experiência gourmet digna de restaurante estrelado. Mas não se engane, o pão sempre foi político. Na Roma antiga, os imperadores já sabiam que bastava distribuir pão e circo para manter o povo bem quietinho. Hoje, o circo continua firme e forte. Mas e o pão? Bom, esse está custando quase ingresso de show internacional. E quando alguém reclama, sempre aparece o gênio da economia caseira dizendo: é só cortar o pão da dieta. Claro, porque o problema da inflação se resolve com jejum intermitente, né? O pãozinho virou símbolo da crise e cada ida à padaria é uma aula prática de história econômica. O padeiro virou professor de macroeconomia sem querer e o balcão da padaria virou uma sala de aula improvisada. O povo discute preço do trigo, câmbio, política agrícola, enquanto espera o troco. E no fim, a conclusão é sempre a mesma. O pãozinho é o boletim diário da economia brasileira, só que sem direito à recuperação. O pão sempre foi medidor de poder. Na Revolução Francesa, quando o povo não tinha pão, a rainha supostamente mandou comer brioche. Resultado? Guilhotina. Séculos depois, aqui estamos nós, parcelando pão francês no cartão de crédito e discutindo se dá para pagar a padaria com Pix. O pãozinho virou o termômetro da economia. Se está caro, é porque a coisa está feia. E o mais irônico é que enquanto o preço sobe, os discursos políticos continuam recheados de promessas de mesa farta. Mesa farta para quem exatamente? Porque na minha mesa o pão está quase virando peça de museu. E não adianta vir com discurso motivacional. O brasileiro não desiste nunca. Não desiste, mas também não consegue pagar o café da manhã sem sentir o bolso chorar. O pão virou símbolo da desigualdade. Enquanto uns discutem fermentação natural e harmonização com azeite importado, outros contam moedas para comprar 2 pãezinhos e dividir entre a família. A história mostra que quando o pão falta, a paciência do povo também acaba. E se tem algo que político deveria temer mais do que CPI, é a fúria de um povo com fome. E aí, história? O pãozinho mostra que a política nunca esteve tão próxima da nossa boca. Literalmente. Do pão romano ao pão francês, ele sempre foi usado para medir a desigualdade, o poder e a crise. Hoje, cada mordida é quase um ato de resistência. O pão é mais que carboidrato, é memória coletiva, é símbolo de luta, é prova de que a história insiste em repetir seus truques. O pão caro é a versão moderna do não tem pão? Coma brioches. Só que sem glamour e com boleto. E o mais curioso é que mesmo diante da crise, o pão continua sendo o elo que conecta gerações. Do avô que fazia fila na padaria ao neto que hoje faz fila no caixa eletrônico. Então, da próxima vez que você for à padaria e sentir o bolso doer, lembra, não é só sobre farinha e fermento,
é sobre política sendo mastigada junto com a manteiga. Gostou? Então manda para aquele seu amigo que acha que pão é só pão e não percebe que está mastigando política junto com a manteiga. Tem uma dúvida? Uma sugestão? Coloca aqui nos comentários. Quem sabe não vire tema do próximo. E aí, história?